Olá, meus amigos, meus irmãos, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso A Vida e a Obra de Jesus Cristo. E nesta aula, meus queridos, nós vamos falar sobre os magos sábios do Oriente, que também ficaram conhecidos como os Reis Magos. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma análise textual do livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 1 em diante. E nós vamos saber, nós vamos ver quem eram esses magos sábios do Oriente. Nós vamos também fazer aqui uma investigação no texto e na cultura e na história para que nós possamos entender o que era a estrela de Belém. E também nós vamos estudar nesta aula o significado dos presentes que esses sábios magos do Oriente trouxeram para Jesus. Então, meus amados, vamos iniciar a nossa aula. Então, nós vamos iniciar a nossa aula lendo o texto de Mateus, no capítulo 2, falando sobre esse advento, essa passagem que trata do nascimento de Jesus e da visita dos magos sábios do Oriente. Então, vamos ler. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Só abrindo um adendo aqui, para a gente notar que ele pergunta, Herodes pergunta para os magos qual era o tempo em que a estrela lhes aparecera, ou seja, essa estrela aparece para os reis magos, ok? Então vamos continuar, depois nós vamos explicar melhor isso no nosso estudo. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Então vamos notar aqui também nesse versículo, nesses versos, que a estrela eles tinham visto no Oriente. Essa estrela reaparece para os reis magos, ou melhor, para os magos, sábios do Oriente, e essa estrela passa a ir diante deles, ou seja, vai na frente deles servindo de guia. E ela se detém sobre o lugar onde estava o menino. Ok? Então vamos continuar a nossa leitura. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E nós vamos tratar, meus queridos, desses presentes que eles deram para Jesus também nesse estudo. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe,
e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino, ou seja, Jesus, ok? E a sua mãe, Maria, né? E de noite e foi para o Egito. Ok? Então aqui termina a nossa leitura do texto que nós vamos analisar na aula de hoje. Então, meus amados, como vocês podem ter percebido nos meus primeiros comentários sobre o texto, é muito problemático a gente tentar explicar esses grandes eventos, né, da Bíblia, esses grandes eventos da fé, que trazem acontecimentos de cunho espiritual, mas que são ilustrados por meio de palavras que descrevem fenômenos físicos, ou pelo menos parecem querer descrever fenômenos físicos. Este é o caso, né, que envolve os homens que ficaram conhecidos como os reis magos, né, ou os sábios do Oriente, e também a estrela de Belém. Muitos estudiosos, meus amados, e intérpretes da Bíblia, seguem o entendimento no sentido de apontar, né, essa passagem, esse acontecimento, como sendo um fenômeno natural, ok? Então tem muita gente, né, a maioria acha que a maioria dos estudiosos, no que eu quero dizer, acha que esse fenômeno foi um fenômeno natural, né, que houve ali uma conjunção de planetas ou de estrelas. Tem até um cientista muito conhecido, Kepler, que fez alguns cálculos e conseguiu, aí, por meio dos cálculos dele, tentar posicionar o aparecimento de alguns fenômenos astronômicos bem na época que Jesus nasceu, ok? Outros, né, tentam aí explicar esse fenômeno da estrela de Belém como se fosse um fenômeno misto, né? Um fenômeno natural, né? A estrela de Belém realmente seria uma estrela física com um certo nível de intervenção divina, né? Deus teria então nessa explicação, né, que alguns estudiosos trazem, é que Deus teria ajudado a posicionar a estrela de Belém no local onde ela pudesse ser avistada, né, pelos magos do Oriente como um sinal do nascimento do Messias e Rei de Israel. Ok? Nessa aula nossa, nós gostaríamos de reexaminar essa passagem partindo de uma nova orientação para o entendimento desse milagre. Porque, meus queridos, isto é um milagre, ok? Essa estrela, né, do jeito que ela foi descrita ali pelo evangelista Mateus, na verdade ela se constitui de um milagre. Por isso que nós fazemos uma pergunta fundamental, né, em toda essa passagem. Por que que ninguém mais conseguiu ver a estrela de Belém, com exceção desses magos, desses sábios ou desses reis magos do Oriente? Por que ninguém mais conseguiu ver? Eu estou falando sobre isso, eu vou me referir a esse fato curioso, porque após uma leitura cuidadosa dos acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus, nós percebemos que nem os pastores, ok? Nem os pastores que o anjo apareceu, né, que anunciou o nascimento de Jesus a eles que estavam no campo ainda, eles não viram essa estrela. Né? O texto não traz como se eles conseguissem ver essa estrela. Nem José, e nem Maria, e nem mesmo um dos mais interessados nesse acontecimento, que é Herodes, né? Herodes o Grande, né? Ele não conseguiu também ver essa estrela. Ninguém conseguiu ver essa estrela sobre Belém da Judéia. E a verdade, né, que a astrologia ela era proibida para os judeus, né? Eles não poderiam fazer uso da astrologia para prever o futuro ou fazer algum tipo de adivinhação. Entretanto, os levitas e os sacerdotes, eles mantinham uma constante observação do céu. E mais especificamente, nós podemos citar
que eles mantinham uma observação constante da lua. Por quê? Porque diferente do nosso calendário, o calendário judaico, né, ele é baseado nas fases da lua, né? A lua ela serve como uma base para que os judeus consigam fazer o seu calendário e marcando assim os seus principais festivais, né, as suas principais festas em observância à lei de Moisés. Então, meus amados, assim sendo, uma estrela, vamos ser sinceros aqui, uma estrela da magnitude daquela que foi descrita no Evangelho de Mateus, estando localizada logo acima da cidade de Belém, não seria normal que ela despertasse a atenção das autoridades judaicas, né, ali em Jerusalém? Porque Jerusalém é logo ao lado de Belém, é muito próximo uma cidade da outra. E se essa estrela fosse visível a todos, não seria muito mais fácil para Herodes ter simplesmente seguido essa estrela, né, e achado Jesus, já que ele que tinha intenção de matar, né, o Messias ali, porque ele foi descrito como o rei dos judeus, e isso ameaçava o reinado de Herodes, né, porque Herodes é que era o rei dos judeus, né, colocado pelos romanos naquela época. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, você pode ver, né, uma das nossas aulas que vai tratar justamente sobre a casa de Herodes. Antes de a gente responder essas perguntas que nós fizemos, eu gostaria também de apresentar para vocês qual é o entendimento majoritário, né, da identidade desses magos, né, conhecido como reis magos do Oriente. Qual seria a identidade deles? Qual é a visão também majoritária, né? Não significa que seja a nossa aqui no curso, né, a vida e obra de Jesus Cristo. Né? Nós estamos aqui procurando abordar, né, estudar esses temas com mais profundidade, com auxílio de mapas, da cultura, da língua hebraica, da língua aramaica. Então isso vai trazer para a gente esclarecimentos, né? Muitas vezes há um entendimento que é o comum, né? É majoritário, mas nem sempre esse entendimento consegue atingir de fato a realidade dos fatos, porque a Bíblia é realmente muito difícil de ser entendida, né? Ela está ali colocada num espaço de tempo, numa cultura particular, e nós estamos há 2000 anos, né? Mais de 2000 anos que isso aconteceu, então muitas coisas vão se perdendo no caminho e outras vão sendo acrescentadas através da tradição. Mas nós aqui vamos procurar, né, investigar melhor através desses textos, da própria história, né, do nascimento de Jesus, para que a gente venha ter aí algumas revelações ou um entendimento melhor desse acontecimento fantástico, né, de tantos milagres que ocorreram com o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, meus amados, o final desse texto realmente ele é surpreendente, né? Nós vamos ver até onde essa estrela de Belém, até onde ela pode nos levar. Então, convido você a ficar conosco aqui nessa aula, porque realmente é surpreendente até onde a estrela de Belém vai, esse fato, né, do aparecimento da estrela de Belém vai poder nos levar ali no entendimento do texto bíblico. Então, meus amados, a maioria dos historiadores, né, eles concordam que os magos sábios do Oriente seriam astrólogos profissionais. Eles teriam provavelmente vindo da Pérsia ou da Babilônia, que correspondem na atualidade aos países do Irã e do Iraque de forma respectiva, né? Então nós vemos que a Pérsia corresponde ao Irã e a Babilônia corresponde ao Iraque atual. Então, meus amados, a Babilônia, naquele tempo, no tempo de Jesus, e até bem antes de Jesus, ela já possuía uma das melhores escolas astronômicas
né, uma escola, né, que estudava astronomia, que tinha ali pessoas, né, estudiosos que marcavam o movimento dos astros celestes, das estrelas, dos planetas, ok? E essa escola, ela ficava situada na cidade de Sipar, né? E essa escola registrava os eventos celestiais, né? Como esse que nós estamos aqui estudando, o aparecimento da estrela de Belém. Então nós vamos aqui no nosso mapa dar uma olhada, vamos ver aqui aonde é que ficava a cidade de Sipar. Ok? Então nós encontramos aqui o mapa, nós vemos aqui, temos uma seta que está nos indicando aqui onde ficava a cidade de Sipar. Então nós vemos aqui que Sipar, né, aqui está Bagdá, né, uma cidade moderna atual. Aqui nós temos o rio Tigre e o rio Eufrates. Tá? Aqui nós estamos na região da Mesopotâmia, que é a região entre rios, onde a civilização humana primeiro se desenvolveu. Aqui perto de Sipar, onde estava essa escola de astronomia, nós temos bem pertinho aqui a cidade da Babilônia. Estamos passando agora com o cursor do mouse por cima desse pontinho aqui que indica a localização da cidade da Babilônia. Nós temos aqui o Irã, que seria a Pérsia antiga, né? Suzã aqui, que foi uma antiga capital da Pérsia. Nós temos aqui o Iraque, né? A Babilônia ficava aqui nessa região do Iraque. Se nós subirmos no mapa, nós vamos voltar aqui para a região da Síria, né? Aqui em cima hoje é a região da Síria, onde atualmente está tendo até um grande conflito por lá. Se nós viermos mais para cá, nós vamos chegar no mapa que não está mostrando, mas seria por aqui a região do país de Israel, aqui nessa região. Nós vemos que é próximo, né? Tem uma certa distância, mas é próximo, as regiões são próximas. Aqui a região da Babilônia foi para onde os judeus, né, foram levados cativos por Nabucodonosor, né, ali em 589 a.C. Então Nabucodonosor destruiu Jerusalém e levou cativo os judeus daqui para essa região aqui da Babilônia, que ficou conhecido como o cativeiro babilônico, o exílio babilônico, do qual fala o profeta Daniel. Ok? Então, meus amados, nós vamos analisar, né, esse acontecimento à luz também da história e da cultura dessa época. Um dado, meus amados, que vale a pena a gente citar aqui é que uma viagem, né, da região da Pérsia, né, que do Irã, ou da Babilônia, vocês podem ver que eles estão mais ou menos na mesma altura, daqui para a região de Israel, uma viagem dessa, se fosse feito a pé ou com a ajuda de animais, né, aqui seguiu uma rota muito bem estabelecida, né, que é a rota de comércio. Vamos voltar aqui no nosso mapa. Aqui nós temos uma rota muito bem conhecida. A mais usada era essa aqui, que Abraão certamente também utilizou quando ele saiu daqui da cidade de Ur dos Caldeus. Né? É uma rota de comércio muito bem estabelecida que iria chegar ali até a região de Israel. Essa viagem durava mais ou menos o tempo de 4 meses. Ok? Então a pessoa poderia sair daqui a pé, uma caravana, e chegaria aqui em Israel em mais ou menos 4 meses, porque era feito a pé ou com a ajuda de animais. Ok? Então, meus amados, muitas das conclusões que nós vemos aqui nessa passagem, né, nessas conclusões majoritárias que esses estudiosos possuem, tem a ver com a linguística que é apresentada nesses textos de Mateus, ok? E nessa aula nós tomamos como sugestão uma análise detalhada desta misteriosa passagem, né? Uma passagem um tanto misteriosa. E com base na narração do evangelista Mateus, eu vou me sentir muito confortável em ser socorrido, né, por algumas palavras
que estão mais próximas dos originais, né, dos manuscritos em hebraico e aramaico. E esses textos, meus amados, estão presentes na Peshita, que é o Novo Testamento em aramaico e hebraico. Então, nós vamos fazer aqui uma análise textual, mas muito baseado nos originais em hebraico e aramaico desse texto. Mas antes de eu continuar, né, a fazer essa análise textual, eu só gostaria de mostrar aqui para vocês nesse mapa a proximidade, né, da cidade de Jerusalém e da cidade de Belém, ok? Então, nós fazendo essa revisão aqui geográfica também antes, nós vemos que os reis magos eles tomariam esse caminho aqui próximo ao rio Eufrates, aqui na Mesopotâmia, subiriam aqui para Arã, certamente aqui na Síria, ok? Depois eles iriam também descer aqui próximo a Alepo e vir aqui pelo caminho dos reis, vão chegar até Damascus. Depois eles poderiam continuar o caminho dos reis e passar aqui pelo rio Jaboque, atravessar também o Jordão, até chegar na região de Siquém, ali na região da Samaria, depois descer para Betel, né? E aqui na região já está muito próximo aqui de Jerusalém, da região também de Belém, ok? Então, meus queridos, aqui nós temos aqui com mais detalhes Jerusalém, temos aqui a cidade de Belém, que é muito próxima, ok? Aqui a cidade de Jericó, então eles deveriam ter vindo aqui por cima, passado por essa região até chegar a Jerusalém e chegar também a Belém, ok? Então, como nós falamos, né, a estrela de Belém, ela foi um fenômeno que deveria ter chamado muita atenção nos céus de Belém, uma estrela que repousou sobre essa cidade e depois, mais especificamente, sobre a casa onde estava Jesus e sua família, né? E o calendário judaico ele é baseado nas fases da lua, como nós dissemos anteriormente, né? Essas fases lunares elas vão dar aos sacerdotes, aos escribas dos judeus, vão dar a base para que eles pudessem calcular a data do seu calendário e dos seus principais festivais, né, ali de acordo com a lei de Moisés, ok? Então, meus amados, vamos fazer então agora, vamos iniciar nessa parte da nossa aula uma análise teológica, uma análise textual do livro de Mateus no capítulo 2, versículo 1 em diante. Mas antes da gente começar essa análise, eu gostaria de trazer para vocês mais um dado que vai ser de fundamental importância para o nosso entendimento desse texto, ok? Então, há em Israel atualmente aproximadamente 6 milhões de judeus. Essa estimativa é de 2012, do Escritório Central de Estatísticas de Israel. Em 2010, havia mais de 6,5 milhões de judeus vivendo nos Estados Unidos, tá? Então, ou seja, há mais judeus, né, se nós somarmos a quantidade de judeus morando nos Estados Unidos, na Europa, né, em outras partes da América e do mundo, nós vamos chegar à conclusão que há mais judeus morando fora de Israel do que nas terras, né, que seriam naturais, né, para a habitação dos filhos de Jacó. E aí você vai se perguntar, mas o que isso tem a ver com o estudo sobre os magos do Oriente, né? Esse fenômeno da atualidade de ter mais judeus vivendo fora de Israel do que judeus vivendo dentro de Israel vai nos ajudar a termos ali uma melhor vai nos ajudar na verdade a descobrir, né, a identidade desses personagens tão importantes, né, para o entendimento do nascimento de Jesus. Quem eram, né, esses reis magos do Oriente, né? Quem eram esses magos do Oriente, esses sábios, esses homens sábios? Como é que eles tomaram, né, conhecimento da expectativa judaica para o surgimento do Messias, né, do Messias de Israel?
Então nós vemos, meus queridos, que esses sábios do Oriente, no mínimo, eles foram expostos de forma muito frequente, ou muito forte, às profecias do Antigo Testamento, né, nas colônias judaicas do Oriente, né? Vamos ler esse texto para a gente poder começar a nossa análise. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2, versículo 1. Então, meus amados, o que fica claro aqui pra gente é que esses magos ou esses homens sábios, há traduções que não usa a palavra mago, usa sábios, né? Nós vemos que eles vieram do Oriente, ok? Então vai ser aí que essa informação sobre mais judeus atualmente vivendo fora de Israel do que dentro é que vai nos ajudar a entender essa parte aqui que trata dos magos que vieram do Oriente. E onde ficaria esse Oriente, né? Onde ficaria essa terra do Oriente? Ok? Nós vamos entender melhor que essa terra do Oriente, ela está descrita lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, versículo 1, quando diz que então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Então nós vemos que desde o Gênesis, né, a Bíblia já trata, né, dessa terra e do povo do Oriente. Nós temos também ali em Gênesis, no capítulo 2, versículo 14, né, o texto que diz: E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então nós vemos que o Tigre vai para o lado oriental, para a terra do Oriente, a oriente da Assíria. Então nós vimos ali no nosso mapa, né, já passamos pelo mapa e vimos que quando Jacó ele fugiu de Esaú e ele foi para Mesopotâmia se refugiar nas terras do seu tio Labão. Então, Jacó, quando sai, ele foge de Esaú, ali na história do Gênesis, ele vem para essa região aqui, ó, entre os rios Tigre e Eufrates, a região da Mesopotâmia, que é a terra do Oriente. Né? O Gênesis chama a Mesopotâmia e a terra entre o rio Tigre e Eufrates como lado oriental. A terra do Oriente também, frequentemente na Bíblia, ela representa a Babilônia. Né? A Bíblia frequentemente chama a cidade, né, a região da Babilônia, como a terra do Oriente. Ela ficava na Mesopotâmia, a Babilônia. E ela era um local, né, ou é um lugar inesquecível para os hebreus, porque eles ficaram exilados aqui nessa terra, né, quando eles foram trazidos para cá por Nabucodonosor após a destruição de Jerusalém. Quando os judeus voltam aqui desse cativeiro babilônico, né, quando eles conseguem retornar do exílio babilônico para a terra de Jerusalém, ali em Israel, não foi todos os judeus que voltaram, ok? Foi apenas um remanescente, né? Então foram poucos os judeus que realmente voltaram para Jerusalém, porque a maioria dos judeus, eles prosperaram aqui na região da Babilônia e eles escolheram ficar nessa região, simplesmente ficaram aqui. A maioria ficou aqui. Claro, uma boa porcentagem, né, do povo judeu que estava aqui na Babilônia retornou aqui para Israel, mas a maioria deles ficou aqui morando na Babilônia. Tinham casas já, comércio constituído, começaram a prosperar, né, e eles escolheram ficar por aqui. A população judaica na Babilônia no tempo de Jesus era estimada em aproximadamente 3 a 4 milhões de judeus, né? E em Israel, naquela época,
tinha mais ou menos 3 milhões de judeus na época de Jesus. Então, enquanto que na Babilônia, aqui, tinham de 3 a 4 milhões. Então você vê que havia uma grande divisão, né? Praticamente metade do povo de Israel estava aqui na terra de Israel e a outra metade continuava aqui na região da Babilônia, né? E como o próprio Império Romano, que dominava toda essa região aqui da Palestina, nessa região aqui, mais ao oriente, não tinha a mesma força que ele tinha no ocidente, isso dava, né, aos povos daqui, né, inclusive aos judeus, uma maior liberdade de praticar a sua religião, né, de estudar a Bíblia, né? Então muitos escolheram ficar aqui também, porque aqui nas terras de Israel, onde os romanos dominavam com mais força, a religião romana, que era pagã, ela oprimia fortemente, né, os judeus, porque eles seguiam a lei de Moisés, e isso era algo que era muito estranho para os romanos, eles não entendiam, né, as proibições que a lei dos judeus fornecia, né, dava na sua religião. Ok? Então, um dos grandes rabinos de Israel na época de Jesus, que é o rabino Hillel, muito conhecido, né, esse rabino pelos seus ensinamentos que eram muito paralelos, parecia muito com os ensinamentos de Jesus. É dito que ele estudou toda a literatura judaica, né, aqui na Babilônia. Surgiu o Talmud da Babilônia, um compêndio judaico, né, muito grande de reunião das principais interpretações da lei judaica. Então esse rabino, ele é dito que ele estudou tudo isso aqui na Babilônia, antes dele vir para a terra de Israel. Então quando Hillel saiu da Babilônia, ele já chegou em Israel com um conhecimento muito grande dos textos bíblicos, porque ele usou aqui a região da Babilônia, que era uma região mais tranquila para o estudo da Bíblia nesse momento da história, ok? Ele utilizou aqui essa tranquilidade para depois ele voltar para as terras de Israel. Então, meus amados, vale a pena citar também que as primeiras sinagogas, que são as casas de estudo da Bíblia, né, elas surgiram aqui na região da Babilônia, né, durante esse tempo que os judeus estiveram exilados aqui na Babilônia. Outra coisa que eu também gostaria de citar, eu sei que vocês podem não estar entendendo ainda o que isso tudo tem a ver, né, com a identidade dos reis magos, né, dos magos do Oriente ou dos sábios do Oriente. Aqui existem várias traduções e cada uma traz, né, um nome diferente para esses magos, para esses sábios. O que isso tem a ver, né? Vamos prosseguir, né, nessa linha de pensamento que eu estou traçando. Isso vai ajudar, daqui a pouquinho vocês vão começar a entender por que eu estou citando toda essa história, né? Todos esses dados. Vamos continuar. Então, meus amados, nessa época também, né, esse dado é importante, não havia livros como nós conhecemos hoje. Ok? Os livros da época, eles não tinham a sua forma atual, quadradinha, com essa folhinha que você passa com facilidade para ler, com letra de imprensa, tudo certinho. Esse livro aí, os livros que nós conhecemos hoje, eles são uma invenção de Gutenberg, um inventor da imprensa, né, da máquina que imprimia, né, em papel. Essa imprensa, ela só foi inventada por Gutenberg na Idade Média, ok? Então é algo muito recente. Na época de Jesus, né, e dos magos do Oriente, os livros, na verdade, eles eram rolos, né? Esses rolos eram feitos de pergaminhos, feitos de couro de animal, de pele de ovelhas e de carneiros, né? Então ninguém andava, né, com vários rolos pelas ruas, né? Eles eram pesados, desajeitados, não eram como é hoje, né? E também o preço deles era caríssimo. Eles tinham que contratar escribas profissionais para fazer as cópias dos textos bíblicos nesses rolos.
E tudo isso ficava muito bem guardado nas sinagogas dos judeus, sob o controle dos rabinos. Então, meus amados, como é que era a Bíblia na época dos reis magos, na época de Jesus? Era assim, ó, do jeito que nós estamos mostrando aqui nessa ilustração que está na nossa tela, tá? Eram rolos de pergaminhos, não é? Eram rolos de feito com peles de animais, com couro de animais. Eles tinham que contratar profissionais, né, experientes para fazer as cópias dos textos bíblicos nesses rolos. Então isso tudo era muito pesado, muito difícil de carregar. Ninguém ficava carregando essas coisas pela rua, ficava no armáriozinho, na sinagoga, que era fechado, até porque também não se pode ficar tocando muito nesses rolos, porque a própria gordura, né, da mão, as enzimas que tem no nosso suor, da nossa pele, deteriora esses pergaminhos e estraga os rolos, né, estraga os textos também. Então, meus amados, o que eu estou querendo mostrar com isso? É que seria improvável, né, que babilônios, né, porque esses magos eles vieram da Terra do Oriente. E onde era a Terra do Oriente? A Babilônia. Então era improvável que esses sábios do Oriente eles fossem babilônios pagãos, né, adoradores de diversas divindades, né, e de diversos deuses místicos, né, e até aí de entidades demoníacas, né, porque a religião da Babilônia era uma religião bem mística, né, que tinham diversos deuses. Então, esses magos, esses sábios, na verdade, eles provavelmente não eram esse tipo de babilônios clássico, né, que aparecem aí nos livros. Porque se eles fossem babilônios, se fossem pessoas que eram astrólogos, envolvidos com astrologia, com adivinhação, se fosse esse tipo de pessoas, de homens que o texto de Mateus está descrevendo, se fosse esse tipo de pagão, eles não teriam o menor interesse nos rolos da lei, né, da lei de Deus, né? E eles também não teriam acesso a esses rolos para uma análise da profundidade que se exigiria para entender as profecias messiânicas, né? De forma que esses reis, esses supostos magos ou sábios entenderam, ok? Então vamos recapitular, né, de uma forma mais resumida, né, se esses reis magos ou esses sábios do Oriente fossem pagãos mesmo, se eles fossem esse tipo de magos, mágicos ou astrólogos, que a maioria dos intérpretes chamam eles, eles não teriam interesse em estudar as profecias sobre o nascimento do Messias, que no caso aqui é Jesus, e também eles não teriam acesso a esses rolos, porque eles seriam de uma religião em que os judeus, né, que tomavam conta desses rolos onde estavam as profecias, os judeus não iam permitir que eles tivessem acesso a isso, porque esses rolos ficavam guardados dentro da sinagoga dos judeus, ok? Então, para se compreender uma profecia no nível que esses supostos magos do Oriente compreenderam, ao ponto de afirmarem que viram a estrela do rei dos judeus, olha a profundidade que eles compreenderam essa profecia. Não, isso se fazia necessidade de um estudo completo da lei mosaica, da lei de Moisés. E esse tipo de estudo completo da lei era algo que apenas os rabinos faziam na época, como o rabino Hillel que nós citamos anteriormente. Ok, meus amados? Então, se nós voltarmos ao texto em seus manuscritos em grego, em aramaico, em hebraico, nós vamos ver que a palavra magos, que aparece em Mateus 2:1, na verdade é o termo grego magos, ok? E que significa professores, astrônomos, mas no sentido de cientista. E claro, como havia muitos falsários entre esses homens sábios, ok? Haviam muitos que
se diziam que eram esse tipo de cientista, que em grego na época era chamado de magos, haviam muitos falsários que na verdade não eram. Então, essa palavra, com o tempo, foi tomando um conceito pejorativo, né, significando adivinhadores. Mas na época de Jesus ainda se usava esse termo magos para designar homens sábios, homens de saber notório. Era isso que significava a palavra magos naquela época. Quando nós lemos esse termo hoje, nós temos a tendência a interpretar esse texto como se esses homens fossem mágicos, né? Como se eles fossem bruxos ou astrólogos ou estivessem envolvidos com coisas que a própria Bíblia condena. Mas não é esse o caso aqui, porque essa palavra está se referindo a um termo que era conhecido na época de Jesus como em homens de saber notório ou professores, inclusive. Essa palavra grega magos, né, nós já podemos ver aqui na nossa tela, né, aqui a palavra magos, ela está ligada, tem uma íntima ligação com o termo hebraico Rav Mag. Né? Nós temos aqui embaixo o termo Rav Mag. Esse termo Rav Mag, por sua vez, ela tem uma raiz. E a raiz dela é o termo Rav. Né? Rav em português quer dizer muito, né? Ela tem uma conotação de ser um advérbio, né, que aumenta o sentido de um substantivo ou de um verbo que vem após a esta palavra. Rav também, ela está em íntima conexão com a palavra rabi, porque a palavra rabi ela é originada da palavra Rav. E a palavra rabi nós já sabemos, né, porque Jesus foi chamado de Rabi, ou de Raboni em aramaico também. Então, a palavra Rabi quer dizer rabino, que os rabinos, né, eles são professores, né, são professores da lei de Deus. Em aramaico, né, a palavra usada para esse termo magos, ali no texto de Mateus, capítulo 2, versículo 1, é a palavra Meguxê, que quer dizer astrônomo. Então nós temos aqui a letra Men com o som de M, nós temos a letra Gimel, que tem um som de G, nós temos a letra Vav, mas tem aqui o pontinho massorético, né, que vai dar o som da vogal U. Nós temos a letra Shin, que tem um som de X ou CH. E aqui embaixo nós temos o sinalzinho vocálico massorético, que vai dar o som da letra E. E aqui na letra Aleph ela é muda, ela não é pronunciada. Então nós temos aqui o termo Meguxê, que eu coloquei bem aqui, né? Eu retirei da Peshita, que é o Novo Testamento em hebraico e em aramaico, e eu retirei aquele termo da parte em aramaico, ok? Aqui em hebraico o termo é o chamado de a palavra Megushim, ok? São esses astrônomos, está no plural, ok? Então nós temos aqui a letra Men, um Shivá que vai equivaler a um E. Aqui nós temos a Gimel, que é o som do G. Aqui nós temos a Vav com pontinho do U. Nós temos aqui a letra Shim, som de X ou CH. Aqui nós temos o pontinho com o som do I. Nós temos um Yud que repete o som do I. E nós temos aqui a letra Men Sofit, que é uma letra Men, tem um som de M, mas ele tem esse formato porque está no final da palavra, ok? Então aqui nós já lemos a palavra Megushim, astrônomos. Isso aqui é para provar para vocês que eu estou retirando isso, né? Esses versículos estão nos manuscritos, estão na Peshita, que é a versão dos evangelhos em aramaico e em hebraico. A Peshita, esses textos em aramaico e em hebraico ficaram mais concentrados nas igrejas da região do Oriente, enquanto que as igrejas, né, de Jesus na região do Ocidente ficaram com assim a concentração dos manuscritos
que são encontrados estão mais na língua grega, ok? Mas então existem aí manuscritos em grego, existem manuscritos em hebraico, existem manuscritos em aramaico, ok? Então, meus amados, os rabinos da época, eles tinham, né? Eles mantinham uma observação constante dos céus e principalmente da lua. Como eu disse, né, as fases da lua é que determinavam o calendário judaico, bem como os dias de seus principais festivais. Esses magos do Oriente, meus queridos, que nós estamos tratando aqui, eles não eram pagãos, sem conhecimento das Escrituras e da lei de Deus. Todas as evidências vão nos levar a crer que eles eram provavelmente judeus, ok? Ou descendentes de judeus, ou ainda eram homens que tinham um profundo relacionamento com os judeus que viviam no Oriente, na Babilônia, e eram estudiosos das Escrituras e receberam uma revelação da parte de Deus sobre o nascimento do Messias de Israel. Por que eu estou falando isso, meus amados? Porque, como nós vimos, grande parte, né, praticamente a metade, ou até mais que a metade do povo de Israel, dos judeus, ainda estavam aqui na região da Babilônia, né? E a terra do Oriente que a Bíblia descreve, ela sempre, ou quase sempre, né, ela se refere a essa região da Babilônia, onde estavam grande parte do povo judeu ainda, na época de Jesus. Então, o povo de Israel, os judeus, estavam divididos, né? Tinha uma metade aqui na terra de Israel e tinha outra metade que estava aqui na Babilônia ainda. Então, tudo vai levar a crer que esses sábios do Oriente eram homens que tinham um grande conhecimento da lei de Deus. Por isso se usa essa palavra para descrever, né, a palavra magos em grego e a palavra megushim em aramaico ou megushim em hebraico, porque elas têm essa conotação de descrever homens de saber notório. E quem estudava as profecias e a lei de Deus com profundidade, com um saber notório na época de Jesus, eram os rabinos, eram homens judeus. Não estou querendo dizer aqui com 100% de certeza que esses magos ou esses sábios do Oriente eram judeus ou eram rabinos, ok? O texto não traz essa informação de forma completa, mas é algo que nós podemos sim supor, tá? Por causa desses fatores culturais e desses fatores históricos que nós trouxemos aqui no nosso estudo. Se eles não eram judeus, né, no mínimo eles tinham um relacionamento profundo com os judeus da Babilônia, que ao ponto desses judeus permitirem a entrada deles nas sinagogas e permitirem que eles fizessem estudos completos, né, detalhados nos rolos, né, da lei de Deus que estavam ali sob a guarda dos judeus e dos rabinos lá na Babilônia. Só lembrando que as sinagogas surgiram na Babilônia, ok? Então, meus amados, os magos sábios do Oriente, eles também vão ter um comportamento, ok? Eles vão ter um comportamento muito diferente do que se esperaria de pagãos místicos, adoradores de divindades demoníacas, né? Da religião babilônica. Não há evidências em toda a passagem de Mateus que eles eram praticantes de adivinhações, mágicas ou feitiçarias. Ao contrário, o comportamento deles se assemelha com o de justos judeus, né? E que, como muitos que encontraram com Jesus, se ajoelharam diante dele e o reconheceram como Senhor de suas vidas, ok? Vale ainda dizer
que esses sábios do Oriente não tiveram nenhum ganho material com as suas longas jornadas que fizeram para encontrar com o Messias. Como eu falei anteriormente no início da aula, 4 meses caminhando a pé e com a ajuda de animais. Eles não tiveram nenhum ganho com isso. Eles mais pareciam representantes ou testemunhas, ok? Providenciadas por Deus, que vinham de uma grande parte do povo de Israel que ainda estava fora da terra prometida, de um povo que ainda estava desunido, separado, ainda vivendo no exílio babilônico. Era como se Deus estivesse utilizando testemunhas, do povo que estava no Oriente, como representante dessa parte do povo de Deus que ainda estava vivendo no exílio babilônico. Ok? Então, meus queridos, essa é a nossa conclusão da identidade dos reis magos, que eles deveriam, no mínimo, ter aí um conhecimento profundo da lei de Deus, ao ponto de dizerem que viram a estrela do rei dos judeus. Ok, meus amados? Agora, nessa nossa parte agora da aula, nessa próxima parte, nós vamos nos dedicar ao estudo da estrela de Belém, ok? Mas como essa aula está ficando muito grande, então eu acho melhor que a gente faça aí uma divisão, Porque senão vai passar de 1 hora, então fica muito maçante a gente ficar num vídeo só para poder abordar ainda a estrela de Belém, o que seria essa estrela de Belém, e nós vamos abordar ainda também os presentes, o significado dos presentes que os magos sábios do Oriente trouxeram para Jesus ali após o seu nascimento. Então vou dividir essa aula em dois, vou parar aqui, essa aula que está ficando muito grande, e logo em seguida eu vou retornar no próximo vídeo falando sobre a estrela de Belém e sobre o significado dos presentes que os magos trouxeram para Jesus. Então, meus queridos, fiquem aí na paz do Senhor Jesus. Vejo vocês rapidinho, daqui a pouquinho, no próximo vídeo.